Então, nosso boa noite a todos os nossos queridos irmãos, boa noite às nossas queridas irmãs, à Sociedade Espírita Joana de Ângeles e a todos os irmãos que compõem esta casa, que sempre nos recebe com muito carinho e com muito amor. Agradecemos a consideração por nos dar a oportunidade de hoje estar aqui. Então, recebam as nossas vibrações carinhosas de amor fraternal para a convivência na noite de hoje e para a análise em conjunto de um tema que é de vasta origem, de vasta gênese e de uma amplitude muito grande, que é a obsessão. A obsessão e a desobsessão. É um assunto que no meio espírita é tratado com profundidade, com largueza, e não sendo dentro da doutrina espírita, não tem como tratar deste assunto, porque aqui nós temos um tratado sobre mediunidade que chama-se O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, e não existe tratado sobre mediunidade mais amplo, mais seguro e com enormes diretrizes para a humanidade terrestre do que o Livro dos Espíritos. E quando nós falamos em obsessão, nós falamos em mediunidade com certeza. Mediunidade nós sabemos que é a comunicabilidade entre os dois planos de vida, o plano dos encarnados e o plano dos encarnados, dos desencarnados. E quando nós falamos do plano dos desencarnados, nós temos que falar dos desencarnados e dos desencarnados. Porque eles vivem acima da crosta terrestre, na crosta terrestre, inseridos no nosso meio, e abaixo da crosta terrestre, onde há as furnas, os precipícios trevosos, onde habitam aquelas entidades mais embrutecidas, que ainda não compreenderam que a vida de amor e de fraternidade na face da terra, e que todos somos irmãos, filhos de Deus, e que tudo que nós fizermos ao nosso próximo, nós vamos receber em retorno. Por isso eles se encontram em regiões muito sofridas, de grande dor, sofrimento, ódio, rancor, enfim. Então, vamos falar sobre mediunidade. Para falar sobre mediunidade, nós precisamos buscar o conceito lá do Livro dos Médiuns, no capítulo 23, que fala sobre esta, eu falei mediunidade, sobre a obsessão. Então, nós vamos trabalhar a obsessão e não a mediunidade. E no capítulo 23 do Livro dos Médiuns fala sobre a obsessão. E o primeiro item deste capítulo é a definição de obsessão. O que é obsessão? E os amigos espirituais respondem que obsessão é a influência de um espírito maldoso ou de um espírito inferior ou de um espírito atrasado sobre um encarnado. Uma influência pertinaz, subsequente, insidiosa, constante sobre um ser encarnado. Isto é obsessão. Então, quando as entidades buscam causar dor e sofrimento a um ser humano, e isto é pertinaz, isso é subsequente, isso é contínuo, então é obsessão. E isto causa muita dor e muito sofrimento à humanidade. Há pessoas que têm uma influência tão grande nesse sentido e que não são tratados em um centro espírita e são tidos muitas vezes por loucos, mas estão sob a influência de um espírito inferior, que, quem sabe, buscando o local adequado, um centro espírita, poderia encontrar a solução
para a sua dor, seu sofrimento, a sua situação. Então, nós vivemos aqui na face da terra como se nós estivéssemos nadando dentro do mar. É um mar de fluidos. O fluido, ele enche o ambiente, ele está dentro de nós, ele é movimentado pelo pensamento, e é o veículo do pensamento, assim como o ar é o veículo por onde se transmite o som. Se nós extraíssemos todo o ar do ambiente, eu falaria para vocês, vocês veriam me movimentar a boca, mas não escutaria nada. Através do ar, acontecem as vibrações sonoras e eu transmito e vocês escutam. E através do fluido, há uma comunicação de energia no universo. E a obsessão utiliza este fluido para a comunicação. E na natureza, tudo o que acontece é interdependente. É interdependente. Nós somos interdependentes uns dos outros. Nós influenciamos uns aos outros. Nós somos influenciados pelo pensamento dos outros. Tanto é assim que os amigos espirituais nos dizem que o balançar de um lírio do outro lado do planeta exerce influência no nosso quadrante planetário. Nós escutamos isto e com certeza nós vamos duvidar. Mas assim, quando os amigos espirituais colocam essa expressão, é para dizer-nos que tudo no universo, não só na face da Terra, é interdependente. E que esse mar de fluidos enche até as regiões que se diz que não tem nada, que é habitada pelo vácuo, ali tem fluido. E através do fluido nós nos comunicamos. Então, dentro desta interdependência, nós seres humanos nos comunicamos. O planeta Terra é influenciado pela Lua. Os planetas do Sistema Solar influenciam-se mutuamente. A nossa galáxia, os planetas influenciam no outro. Esta constelação toda que nós vimos à noite, todos os planetas se influenciam um ao outro. Então, quando nós estamos neste mar de fluidos, nós estamos sujeitos a receber ou a enviar comunicações pelo pensamento muitas vezes. E assim, estes dois mundos, o mundo dos encarnados que aqui estamos com o mundo dos desencarnados, somos os dois interdependentes. Nós nos comunicamos de uma forma natural. Nós nos influenciamos de uma forma natural um mundo ao outro. Então, é muito natural que os espíritos inferiores influenciem-nos em nossa vida. Assim como, se o nosso diapasão, a nossa vibração for superior, nós vamos ser influenciados pelos bons espíritos. Vamos ser influenciados pelo nosso anjo da guarda. Por isto, é fundamental a vibração, o nível de vibração que nós estamos vivendo. Quando vibramos ódio, rancor, ciúmes, malquerença, sentimentos inferiores da conduta moral, nós estamos naturalmente atraindo espíritos inferiores. Então, nós precisamos aprender a selecionar os nossos pensamentos, porque são 3 níveis de evolução.
Quando nós cometemos o ato inferior, nós praticamos um ato inferior, é uma queda. Quando nós já conseguimos não praticar um ato inferior, como agredir uma pessoa, fisicamente, já é uma vitória. Segundo estágio, nós não agredimos fisicamente um cidadão, um irmão nosso, mas nós o agredimos com palavras. Ainda a inferioridade é muito grande dentro de nós. Mas, quando nós já não conseguimos não agredir fisicamente e conseguimos não usar esta ferramenta chamada palavra para agredir, machucar, denegrir, ofender, desanimar alguém, é outra vitória. Então nós não utilizamos o ato negativamente para machucar, prejudicar, e nós não utilizamos a palavra para machucar, prejudicar, enfim, desanimar. Sobra o terceiro elemento, então, onde nós temos que trabalhar, que é aquele que Jesus nos disse: não é necessário que pratiqueis o ato para que haverdes pecado. Não é necessário praticar o ato para pecar, porque já pecamos em pensamento. Então precisamos trabalhar o terreno das ideias, o pensamento. É o terceiro estágio da nossa evolução. Não ofendemos com o ato, não ofendemos com a palavra, mas o pensamento ainda cai lá embaixo no princípio moral. Ainda somos extremamente inferiores. Então, precisamos ter a evolução no terceiro estágio. Não deixar que as coisas inferiores atinjam o meu pensamento. Quando um pensamento de malquerência, de desamor, de ódio, de rancor habitar nossa mente, vamos passar um pincel e vamos eliminá-lo. É o trabalho para a nossa vida. É o que nós precisamos fazer. Porque quando nós vibramos pelo pensamento de uma forma inferior, nós estamos atraindo as entidades obsessoras. E então estaremos com o peito aberto para ser vítimas de uma obsessão. E aí? É importante nós pensar, nós analisar o mundo. Deus nos colocou na escola da vida para aprender com a vida. Deus nos colocou na face da terra para progredir nesta vida terrena. Então nós precisamos aproveitar. Estudamos lá nas obras catedráticas, no banco escolar, fomos instruídos, etc. Agora não podemos esquecer a escola do mundo. Porque a escola do mundo é a melhor escola para nós aprender. E então, se faz necessário para nós aprender na escola do mundo, nós analisar as personalidades, os carismas, as pessoas com quem nós convivemos. Analisando as pessoas, nós não vamos analisar para delas tripudiar ou apontar o dedo para seus defeitos, não. Nós vamos analisá-las a fim de que, através desse espelho, olhando o proceder do meu próximo, eu consiga me conhecer. E a partir do instante que eu começo a me conhecer, eu tenho condições de trabalhar as minhas inferioridades, para não deixar a brecha por onde adentram estes espíritos que às vezes nos querem o mal. Então, sabemos que há uma interligação constante entre os dois mundos, dos encarnados e dos desencarnados. Sabemos da influência de um mundo no outro. Agora precisamos selecionar as nossas companhias,
espirituais, pelas nossas atitudes, palavras, sentimentos, emoções e pensamentos. Precisamos selecionar. Porque a partir daí, nós vamos criar uma couraça de proteção. E a maior couraça de proteção que os amigos espirituais nos falam, tem um nome. Chama-se caridade. A couraça da caridade, a proteção da caridade. O trabalho no bem. A receita de Jesus, a receita de Allan Kardec, a receita dos espíritos superiores todos. O trabalho no bem, não importa quem, é a maior proteção contra o mal. Chico Xavier, quando pergunta a Emmanuel, Emmanuel, qual é a maior defesa contra o mal? E ele responde, Chico, o trabalho no bem. O trabalho no bem. Então, a obsessão, ela está muito mais presente no meio da humanidade do que nós podemos imaginar. Se fosse tratada adequadamente, muitas pessoas, ou a maioria das pessoas que hoje são internadas nas casas de saúde mental, que antigamente eram chamadas de manicômio, a maioria delas não precisavam ser internadas, que são tidas como loucas, como esquizofrênicas, nas mais variadas denominações das doenças mentais. Como uma senhora que esteve lá no Centro Espírita em Panambi, evangélica, e ela não conhecia a doutrina espírita, alguém lhe indicou, para que ela pudesse tentar ver se resolvia o seu problema. Diz ela, olha, às vezes eu sinto uma situação em relação à pessoa, o que vai acontecer com ela. E um dia eu falei para minha filha que ia acontecer tal coisa, e ela me chamou de bruxa. E aconteceu. Acidentes que acontecem eu vejo antes. Às vezes eu vejo vultos de pessoas e começou a descrever os vultos das pessoas que ela vê. Às vezes, esse tempo eu estava lá na igreja evangélica que eu participava e eu via do lado do pastor o Satanás. Eu perguntei para ela, mas como é que é o Satanás? Ele é muito feio. Ele tem aquele tridente, ele tem umas aspas, e começou a descrever. Que no linguajar dela é o Satanás. No linguajar espírita, são entidades que se dedicaram no passado, séculos e séculos ao mal, foram para o outro lado da vida, e por um motivo ou outro, distorceram a aparência do seu perispírito, e assimilaram as mais variadas figuras que nós podemos imaginar. Então, ela fala isso para pessoas que não são espírita, vamos internar a dona fulana. Nós sabemos, ela vê o outro lado da vida. Isso se chama mediunidade. E tem como trabalhar esta mediunidade. Esta ferramenta chamada mediunidade tem como trabalhá-la para que ela possa ser um instrumento de auxílio ao próprio que tem a mediunidade e à humanidade como um todo. Mediunidade. Mas para isso precisa o maior compêndio que fala sobre a comunicação entre os dois planos da vida, Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. Não existe outro na face da terra que chegue aos pés da grandeza desta obra, da amplitude da análise sobre a mediunidade e sobre a comunicação de ambos os planos da vida. Então, a obsessão é uma quadra muito dolorida da vida, e
Allan Kardec, lá no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, ele classifica esta mediunidade em 3 tipos. Mediunidade simples, a subjugação, a fascinação, e ainda fala sobre a possessão, o que seria possessão. Então, mediunidade simples, no Livro dos Médiuns, nos diz que a mediunidade, quando eu falar de novo mediunidade, vocês entendam obsessão, porque estou falando de obsessão, e hoje eu misturei os 2 temas. Então, quando Kardec fala em obsessão simples, é quando um espírito maldoso, ou inferior, ou atrasado, insiste em impor as suas ideias ao médium, àquela pessoa. Um espírito maldoso. Ele insiste. E o médium, a pessoa, tem consciência desta influência, mas não está conseguindo se desvencilhar. Mas ele não consegue dominá-la. Então, isto chama-se obsessão simples. A fascinação, o próprio nome já define o que é a obsessão por fascinação. O espírito deixa a pessoa, o ser humano, fascinado. Ele envolve a mente da pessoa de uma forma que a pessoa não consegue pensar por si. A entidade se acopla à mente do encarnado, ao seu corpo físico, e começa a jogar ideias sutilmente, até que o médium começa a escutá-la e começa a ter essas ideias como suas. E então cada vez mais o espírito, de uma forma sorrateira, vai adentrando os pensamentos e vai jogando as ideias no médium, na pessoa, e ela vai aceitando como se suas fossem. E começa a pensar daquela forma que a entidade deseja, o espírito deseja que ela pense. E daí ele adquire, o espírito, o domínio sobre o encarnado. Quando este encarnado, que já se encontra fascinado, recebe um conselho de alguém, ele, o obsessor, joga na sua mente: não, esse aí não sabe nada, isso é bobagem. Você que está certa, eu que estou certo. Quando a pessoa vai indicada para um centro espírita ou para chegar perto de alguém que possa lhe auxiliar, ele diz: não, aquela pessoa não vai te ajudar em nada. Você está segura de você, você sabe o que você quer, você sabe o que você faz. Então a fascinação é muito complicado para socorrer. Precisa que a família toda se envolva no processo de amparo ao fascinado, levando-o ao centro espírita, etc., etc., que depois vamos falar, para ser socorrido, ser amparado, porque ele por si só é muito difícil de sair do quadro de fascinação. Agora, a subjugação. A subjugação também, o próprio nome já diz o tipo de obsessão. O espírito subjuga, se impõe totalmente à pessoa, à vontade da pessoa. A subjugação nós encontramos 2 tipos, a mental e a física. A mental é aquela que lhe toma toda a mente do encarnado e determina o que ele vai fazer, o que o encarnado vai fazer, e o encarnado não se dá conta do que está fazendo. Está totalmente envolvido por este espírito. A subjugação física, o obsessor domina o corpo físico da pessoa, e a pessoa, mesmo consciente de que não deveria fazer tal coisa, acaba fazendo tal coisa porque não tem força para o seu domínio. E no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, traz 2 exemplos. Um exemplo daquele cidadão de idade avançada, cabelos brancos, no meio da rua, cheio de gente,
e ele vê uma moça que ele nunca tinha visto, essa moça, e mesmo sem querer e sabendo a vergonha que ele está passando, se ajoelha na frente da moça e pede-a em casamento. Ele é consciente da vergonha, mas não consegue se dominar, está dominado pelo espírito obsessor. Um outro exemplo é daquele cidadão que no meio do povo é obrigado pelo espírito a se ajoelhar e a beijar o chão no meio de todo mundo. Está consciente do tamanho da vergonha que está passando, mas não tem a força de se dominar. Outro exemplo clássico que não podemos esquecer nunca é do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor foi conhecido por sair lá do seu castelo, por sair do seu palácio e viver nas cocheiras com os animais. E ele, um ser humano, um homem, ir pastar no campo com os animais como se animais fossem, consciente do que estava fazendo, da vergonha que estava passando, mas não conseguia se dominar. Questionados os espíritos por que isso acontecia, os espíritos contaram que em uma vida passada, ele, o rei Nabucodonosor, e o seu atual obsessor nessa época, viveram juntos e os dois combinaram de suicidarem-se juntos. Aquele que se tornou obsessor tirou a vida e Nabucodonosor não tirou a sua própria vida. Então, dentro do pacto dele, ele ficou com a sua consciência comprometida com outro e virou um instrumento de dor e de sofrimento na mão deste outro irmão nosso, que um dia com certeza passou para o lado do bem, vamos dizer assim. Então, a obsessão é séria e é complicada. E só temos um remédio para estas quadras. Chama-se doutrina espírita. Chama-se Evangelho de Allan Kardec. Chama-se Evangelho de Jesus de forma rediviva. Chama-se Trabalho no Bem. Chama-se Centro Espírita. Não existe outra forma de redenção do quadro da obsessão. É muito difícil. Se nós não buscarmos o amparo do Centro Espírita, a solução da obsessão. E muitas pessoas que nós poderíamos auxiliá-las, devido ao preconceito que tem contra a doutrina espírita, elas se tornam inacessíveis para nós. Pelo preconceito contra a doutrina espírita. E mesmo muitas pessoas que buscam o centro espírita para o socorro, às vezes não recebem o socorro porque o seu quadro existe um pouquinho mais de tempo para a sua solução. Mas as pessoas hoje, na era da informática, do computador, não têm tempo para as coisas e querem a solução num estalar de dedos. E não é assim. Um quadro obsessivo, às vezes, ele cruza séculos, cruza várias vidas, várias reencarnações. É de longa gênese, de longa data. Então é importante que nós pensemos sobre isto. Nós precisamos falar também, com certeza não vai dar tempo nessas 12h30 de falar todo o tema de obsessão, mas alguma coisa vamos falar mais sobre os outros tipos de obsessão. Nós falamos da obsessão do desencarnado para o encarnado, mas ainda existe a obsessão do encarnado para o desencarnado. E existe a obsessão do desencarnado para o desencarnado. E existe a obsessão do encarnado para o encarnado.
E existe a quinta, que é a autoobsessão. É a obsessão pelas próprias ideias. E precisamos ficar muito atentos na nossa vida e na nossa existência sobre a monoideia. A monoideia. Mono quer dizer uma ideia repetitiva que começa a girar no nosso cérebro. Às vezes é um princípio de uma obsessão e às vezes é uma obsessão instalada. As entidades espirituais, quando querem a nossa queda, muitas vezes elas se utilizam da monoideia. Por exemplo, quando eles desejam que alguém tire a própria vida, eles começam a jogar ideias dentro do nosso pensamento. Suicídio, suicídio, suicídio. Começam até a nos dar ideia de como nos suicidar. Nós já atendemos casos de pessoas que chegaram lá, que disseram até como estavam programados os detalhes para o suicídio, como fazer. Então nós temos que ter cuidado. E quando falamos em suicídio, nós não podemos deixar de falar de que o maior patrimônio que Deus nos deu é a própria vida. E que atentar contra a própria vida ou a vida de nosso semelhante é uma das maiores transgressões que nós podemos praticar contra as leis divinas. Então, se porventura vier esta ideia à nossa mente, ou alguém que se aproxime de nós e dê traços de que tem ideia de suicídio, nós precisamos auxiliar a nos socorrer e a socorrer aqueles que têm essa ideia. Porque se nós conseguir defender uma pessoa do suicídio, já valeu a nossa vida. Já valeu a nossa vida. A vida é o maior patrimônio que Deus nos deu. Então, nós somos abençoados. Porque a misericórdia divina nos colocou inseridos no Evangelho redivivo de Jesus, nos colocou dentro do Espiritismo. Nós temos uma grandeza de informações que poucos têm na face da terra. Não somos privilegiados? Então nós precisamos tratar esta doutrina abençoada como se fosse uma pérola. Ou como uma pérola que efetivamente é, para o nosso benefício e para o benefício daqueles a quem nós podemos transmitir os benefícios da doutrina espírita. Então, falando sobre a obsessão de encarnado para desencarnado, vamos citar um exemplo que ajuda a nós compreender melhor ou relembrar. Uma senhora que perdeu o esposo, e ela ia todo dia no cemitério, sentava no túmulo, chorava. Às vezes de nossos queridos nós guardamos 1000 fotografias e passamos o dia olhando fotografias, cheirando suas roupas, pensando, mas por que Deus nos separou dele? Mas por que ele não continua vivendo conosco? Ele tem que viver conosco, e quando nós temos esse pensamento, nós atraímos aquele coitadinho para junto de nós e não o libertamos para viver a vida no plano espiritual. O nosso amor egoístico prende-o perto de nós. E ele se obriga, quem sabe com que sofrimento, permanecer no nosso lado, no nosso meio dos desencarnados, quando ele podia alçar voo e viver na vida espiritual. Então, nós precisamos ter cuidado. Quando nós pensamos naqueles nossos queridos que nos antecederam ao túmulo, analisar os nossos pensamentos em relação a eles.
Quando vier o pensamento de perda, de afastamento, de dor, vamos lembrar os bons momentos que vivemos juntos. Vamos fazer uma oração e pedindo a Deus que o conduza a um local no espaço onde ele possa viver em paz, possa viver a sua verdadeira vida, que é a vida espiritual. Há mais tempo atrás, antes da pandemia, um espírito desse se apresentou no trabalho mediúnico lá em nossa casa e chorava e pedia a nós, por favor, que falássemos com os seus familiares, e ele nominou quem eram os seus familiares, pedindo a eles que o libertassem, porque ele não aguentava o sofrimento de ter que ficar junto com a família, quando ele poderia ir para um lugar especial no espaço, e que a sua família o estava prendendo junto deles. Por favor, peça a meus familiares que me libertem, rezem por mim, a minha vida hoje é outra, não é mais no meio dos encarnados. Então, obsessão de encarnado para desencarnado. Isto é só um exemplo dos milhões de exemplos que nós temos nesta área. Então, se alguém de quem nós nos aproximarmos estiver sob um quadro de obsessão, vamos procurar levá-lo para o centro espírita. Vamos tentar auxiliá-lo. Vamos falar com a família. Vamos pedir à família que dê a ele o socorro necessário. E qual é o socorro necessário? A primeira receita é essa de Emmanuel para Chico Xavier. Qual é o melhor remédio contra o mal? O trabalho no bem. Lá em Panambi nós temos o trabalho da sopa, que nós servimos há 35 anos, todos os sábados. É uma equipe de 2 a 4 pessoas em cada sábado, e nós servimos em 4 bairros, dá 600 pratos. Então é uma oportunidade para as pessoas que precisam se iniciar nesse trabalho do bem, ali, começar a aprender. Ou nas outras atividades que a Casa Espírita tem, os ranchinhos para as famílias pobres, a campanha permanente do agasalho, os doces recolhidos no Natal, na Páscoa, para as crianças necessitadas, enfim, as 1000 oportunidades que o Centro Espírita oferece, que o Lions Club oferece, que outras entidades oferecem, e que nós mesmos podemos comprar um ranchinho e ir lá numa família pobre e levar, dar um conselho a uma pessoa que precisa, também é um trabalho no bem. Trabalho no bem, o melhor remédio contra o mal. E a chave do trabalho no bem, que a doutrina espírita tem muito concentrado, muito certo nos seus princípios, a caridade. A caridade na sua amplitude. O que é caridade? É qualquer benefício que nós possamos levar ao nosso semelhante. Seja ele físico, material, seja psicológico, mental, seja com uma palavra de bom ânimo, uma oração, é o trabalho no bem, é a caridade. E demais, os trabalhos mediúnicos da Casa Espírita, onde nos trabalhos desobsessivos as entidades obsessoras podem ser socorridas nos trabalhos mediúnicos e compreender que não é fazendo mal ao próximo que ela vai ser feliz. Trazer o obsidiado para o trabalho das palestras públicas doutrinárias, porque o obsessor vai vir junto e aqui vai ser auxiliado. A energia, o fluido do obsidiado vai mudar, vai dificultar a conexão novamente do obsidiado, do obsessor com o obsidiado. A sessão de preces e irradiações no Centro Espírita também auxilia. O trabalho de passes, porque o passe vai eliminar a energia negativa e vai introduzir no ser a energia positiva luminar, que o obsessor não gosta dessa energia luminar, então não vai se aproximar.
as preces, as orações do obsidiado, da família, do centro espírita pelo necessitado. O evangelho no lar é fundamental. Fazer o evangelho no lar, nesses lares sofridos, mais que uma vez por semana, vai auxiliar muito. Então, Manuel Filomeno de Miranda é um estudioso no plano espiritual da obsessão, e nós encontramos várias obras através da psicografia de Chico Xavier e de Edivaldo Pereira Franco, de Manuel Filomeno de Miranda, falando sobre a obsessão. Vamos estudá-la, porque o assunto é muito amplo. E outro dia, de repente, nós podemos continuar aqui neste tema. Por hoje, o tempo diz para nós que nós temos que encerrar. E como eu já vejo que abusei da boa vontade de vocês, nós vamos encerrar o trabalho, para a alegria de cada um. E do Jefferson também, que está coordenando as atividades. Obrigado do fundo do coração pela atenção de cada um dos senhores, das senhoras, dos espíritos que estão presentes, e suplicamos ao grande arquiteto do universo, a Deus nosso Pai, que ilumine e abençoe a cada um. Muito obrigado.